Recentemente estava revendo esse vídeo aqui do Mistério, né, que é um canal aqui no YouTube sobre, acho que pode-se dizer que é mais sobre teoria da conspiração e tal, ele tem esse ângulo mais conspiratório. E ele falou nesse vídeo sobre o caso do massacre no Port Arthur, né, que é um massacre que teve na Austrália, um tiroteio que teve na Austrália, que existem muitas evidências que apontam, né, para possibilidade dele ter sido um massacre forjado pelo governo e terem culpado um cara aleatório ou retardado. Isso me fez lembrar de uma parada que é um assunto que eu tive muito interesse uns anos atrás, que era sobre esse homem aqui. Você, brasileiro, provavelmente nunca viu falar desse cara aqui chamado Bill Cooper, né? Milton William Cooper, mais conhecido como Bill Cooper. O Bill Cooper, ele era um cara que ele era um conspiracionista, né? Um radialista famoso, predecessor do que seriam caras como, por exemplo, o Alex Jones, né? E ele escreveu um livro chamado Behold a Pale Horse. Nesse livro ele detalha várias teorias de conspiração que meio que se provaram ou corretas ou que realmente têm indícios de serem corretas. Você tem, por exemplo, o caso do Osama Bin Laden. Ele menciona no livro que o governo americano estaria sondando Osama Bin Laden para incriminá-lo de um possível ataque terrorista, e eles usariam esse ataque terrorista para manipular a percepção da sociedade para que o governo pudesse, de forma voluntária, que a sociedade deixasse, o governo vigiar a população, tornando assim a espionagem de cidadãos comuns algo não só permitido como desejável, né? Porque as pessoas querem evitar que outros ataques terroristas como aquele aconteçam. E para isso eles aceitam essa vigilância do governo. O Bill Cooper também é um dos principais caras responsáveis pela aquela teoria da conspiração de que os aliens, né, como o pessoal fala, os OVNIs e tal, são na verdade um bode expiatório do governo para esconder outras coisas, né? Ele foi um dos principais divulgadores dessa teoria. Para quem não sabe, ele começou a carreira dele como conspiracionista na ufologia, ele falava sobre ufologia e tal, só que ele meio que ficou descrente na própria ufologia. Ele começou a pensar que talvez ele até fosse manipulado pelo governo para ser uma dessas vozes dissidentes. Tipo aquele lance do Monark de falar que até ele desconfia que até ele mesmo seja um agente do governo, sem que ele saiba, né? Só que aí o Bill Cooper, ele tem esse parágrafo no livro dele muito interessante, do capítulo 12 do livro, em que ele fala o seguinte: o governo incentivou a fabricação e importação de armas de fogo para uso de criminosos. O objetivo é fomentar um sentimento de insegurança, o que levaria o povo americano a se desarmar voluntariamente, aprovando leis contra armas de fogo, usando drogas e hipnose em pacientes mentais em um processo chamado Orion. Basicamente o que ele está dizendo é que a CIA, né, ela teria criado esse projeto chamado Orion para, de alguma forma, aprender a manipular pessoas, né, a causar atentados terroristas, a causar tiroteios em escolas, como ele fala aqui, né. A CIA inculcou nessas pessoas o desejo de abrir fogo contra os pátios das escolas e assim inflamar o lobby anti-armas. Recentemente, no caso do Alex Jones, ele teve um processo que foi o maior processo em escala civil da história americana, né, que nunca deu tanto dinheiro para processar alguém, que foi o caso da escola Sandy Hook, que o Alex Jones foi condenado a pagar mais de US$ 1 bilhão pelo caso. Isso nunca na história aconteceu antes, nunca aconteceu de uma pessoa, de um indivíduo singular, ser responsabilizado a pagar 1 bilhão como forma de ressarcir pessoas que ele teria insultado ou incentivado que fosse feito mal a elas, né? Porque ele questionou que talvez esse atentado fosse só uma false flag, né? Um atentado falso para chamar a atenção da população. Outro fato muito interessante sobre o Bill Cooper é que ele foi morto, né? Ele morreu em 2001, 5 de novembro, e ele foi morto por agentes do governo. Supostamente o que aconteceu é que ele estava devendo, né, o governo americano impostos, que ele não teria pago, e o governo americano mandou dois oficiais do IRS, né, que é o equivalente deles à Receita Fiscal, para prender o Bill Cooper por causa disso. O Bill Cooper teria aberto fogo contra eles, e eles teriam atirado de volta e matado ele. Mas uma parte que sempre foi um grande debate toda essa comunidade de teoria da conspiração e tal, é que o Bill Cooper, ele sabia que estava sendo perseguido, estava sendo ameaçado. Ele fala isso nos livros dele, nos roteiros, nas cartas que ele escreveu e tal. Inclusive, ele fala que ele mandou a mulher e os filhos dele para fora do país, pra se afastarem dele. Ele se separou da mulher, supostamente, para proteger ela. E pouco tempo depois disso, teria acontecido esse caso, onde o governo americano matou ele.
Muito se fala de que armas, na verdade, não são úteis para lutar contra o governo, porque o governo teria armas muito mais poderosas, teriam tanques, teriam jatos, teriam mísseis, drones e tal. Então, a população estar armada, na verdade, não teria nenhum efeito sobre o controle do governo, não. Mas existe esse caso aqui que eu acho que é muito interessante, é um caso americano, que se chama Impasse Bundle, Band Standoff. Que basicamente um rancho, né, nos Estados Unidos, ele foi intimado pelo governo a entregar propriedades que, na verdade, seriam, entre aspas, posse do governo, né? Apesar deles falarem que essa sempre foi posse deles. O dono do rancho, ele decidiu que ele não iria se entregar, ele não iria entregar o rancho para o governo, ele foi processado e ele seria preso. Só que ele se recusou a ser preso. Ele ficou de guarda no quintal dele armado e ele convidou qualquer milícia civil, que nos Estados Unidos é permitido a existência de milícias, aqui não é permitido, né, mas lá é permitido, a se juntarem com ele nessa resistência. Então se formou em volta do rancho uma multidão de pessoas armadas, de pessoas milicianos, que estavam dispostos a defender a propriedade do rancho Band. O que aconteceu é que ele, mesmo condenado, não foi preso. O governo americano decidiu recuar. O governo americano decidiu não investir nesse caso, não causar um incidente nesse caso, porque sabia que seria uma perda muito maior do que um ganho. Então, sempre que alguém vier com essa ideia idiota pra você de que, não, mas o governo ele não vai se intimidar com a população armada, fique sabendo que ele vai sim. Uma população organizada e bem armada é muito mais imponente do que uma população desarmada. É o que aconteceu, por exemplo, aqui no Brasil, no caso do Canudos, né? Guerra de Canudos. Foi uma guerra que aconteceu porque o governo não queria aquela população se reunindo lá, com medo deles quererem se tornar uma nação independente, deles quererem se revoltar contra o governo. Então, o governo da Primeira República decidiu massacrar a população de Canudos. Mesmo desarmados, primeiramente, né? A população de Canudos conseguiu subjugar o exército inicialmente, né? A primeira onda do exército brasileiro conseguiu tomar a arma desses soldados que vieram interromper a união dessas pessoas. E o governo, chateado com isso, né, mas sabendo ainda que essa população não estava tão armada quanto eles deveriam estar, eles juntaram um exército maior ainda e foram lá de novo, causaram bastante baixas e tal, conseguiram reduzir bastante a população de lá, inclusive matando o líder da revolta, que era o Antônio Conselheiro. E depois, uma terceira incursão acabaria de vez com Canudos, né? Canudos foi massacrado, foi terraplanado. Toda a população de lá ou foi morta ou teve que fugir e continuar desabrigada como eles já estavam, né? E um caso como esse de Canudos jamais aconteceria no Brasil se a gente tivesse aqui uma segunda emenda como tem nos Estados Unidos. A liberdade do cidadão de ter e possuir armas e tal é uma parada tão correta, tão inalienável, que ela é indistinguível do direito de autodefesa. Você ter leis que permitem a autodefesa, permitem que você se defenda de um criminoso que queira te agredir, te matar e tal, elas são completamente inúteis se você não tem o direito a ter e portar armas, porque o seu adversário pode estar armado. Ele pode ser um agente do governo armado com armas legalizadas. E a população não teria nenhuma outra opção a não ser se render a essa pessoa, porque não tem como você reagir contra uma pessoa armada estando desarmado. Então esse aqui é um dos motivos aqui principais de eu ter esse canal, que é divulgar a importância do porte de armas, a importância da luta armada de verdade, né? Diferente do que pessoas como o Jones Manuel, por exemplo, defendem, que é uma luta armada falsa. Essa ideia falsa de que a classe trabalhadora tem que se revoltar contra a burguesia até na luta armada se for necessário. Mas você vai ver, o cara ele é contra o armamento civil, ele apoia coisas como a lei de 2005 aqui do Brasil, que desarmou a população. Como eu até falei no vídeo lá anterior do Jones Manuel também, né, cara? Que eu falei que você não pode levar a sério uma pessoa que vai para um debate discutir sobre armamento civil e ela é contra, ao mesmo tempo que ela é a favor da revolução armada da classe trabalhadora. Isso é uma dissonância cognitiva tão grande que nem mesmo o Karl Marx acreditava nisso. O Karl Marx era um defensor do direito a porte de armas. E toda a esquerda moderna sofreu essa lavagem cerebral, né? Foi modificada a cabeça deles para eles acreditarem que o correto é ser anti-porte de armas, porque os Estados Unidos são o país mais armado do mundo e os Estados Unidos são o grande vilão da história. Enquanto que o armamento civil é um direito tão importante, tão fundamental à classe civil, que tem uma pessoa como Karl Marx, que é a maior mente por trás da esquerda moderna, cara. O principal criador de toda a ideia do comunismo, socialismo, marxismo moderno, Karl Marx, defendia o direito ao posse de armas.
Uma parada interessante daquele texto do Bill Cooper, né, que ele fala especificamente sobre como o governo estaria usando de hipnose e de drogas para convencer pessoas a fazerem esses tiroteios em colégio, né? E é muito interessante você usar isso para analisar que, de fato, boa parte das pessoas que estão causando tiroteios em colégio recentemente, muitos casos desses, são pessoas que estão sobre uso pesado de antidepressivo, de outros medicamentos para manipulação mental, né? Você vê o caso do cara que atirou no Charlie Kirk. Ele é um cara que ele tava completamente dopado em psicologia, em psiquiatria, né, cara? O cara que tava tomando antidepressivo, que vivia com um transexual que tomava medicamentos para hormônios e tal. Provavelmente até ele tomava também. Então se torna muito perceptível, né? Como essas pessoas, elas na verdade são manipuladas pelo governo para defender o que o governo quer. Quer desarmar a população, quer te deixar indefeso. E esse aí é o vídeo de hoje. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Se tem alguma coisa a acrescentar, por favor, deixe seu comentário. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se não gostou, deixe seu dislike. Eu queria recomendar muito o canal aqui do Mistério, que é um canal que eu me amarro, cara. Eu adoro o canal desse cara. Esse cara faz uns vídeos sensacionais sobre conspiração. Conheçam também o Bill Cooper. Procurem o livro dele, que é um livro muito interessante. Então é isso aí, vou ficando por aqui. Muito obrigado quem assistiu. Valeu, falou. Fui.